Olá, eu sou Isabel Passos, sou terapeuta de família e casal há quase 20 anos e estou aqui para falar com vocês sobre um tema muito importante: como lidar com a família do seu cônjuge. E eu quero iniciar contando para vocês um caso clínico de alguns anos atrás. Era um casal jovem, ela já tinha sido casada, ela tinha uma filha e teve um filho com ele. Ele era um filho muito amado, era o filho preferido da mãe e era também o mais bem-sucedido. E a mãe, é óbvio, tinha grandes expectativas, tinha um ideal, tinha uma nora idealizada na cabeça dela. E parece que não passava pela cabeça dessa mãe, pela idealização dessa mãe, uma nora que já tivesse filho, que já tivesse tido uma história. Mas essa foi a escolha do filho. Um rapaz muito bem-sucedido, um agente federal, e ele escolheu a esposa dele como é um direito que ele tinha de escolher. Mas a relação da mãe com ele e com a esposa dele foi ficando muito tensa. Mesmo morando muito longe, ela interferia demais na vida dele. Ela conseguia desestabilizar emocionalmente o filho. E a nora, é óbvio, ficava muito incomodada. E ficou uma relação muito difícil, porque ela tentava abrir os olhos do marido sobre a atitude da sogra e ele não aceitava que a mãe agisse dessa forma. Com o tempo, ele foi percebendo que, de fato, a esposa tinha razão. Porém, aí aconteceu algo. Ele não tinha coragem, ele não tinha condições de enfrentar a mãe e dar um limite na mãe. E eles me procuraram dentro desse cenário. E eu fui trabalhando com eles durante algum tempo, até que percebi que era o momento, então, de introduzir a sogra e o sogro dentro do processo terapêutico e ter uma conversa entre os quatro. E assim fizemos. Na época, o meu consultório era muito pequenininho, não cabia esse tanto de gente. E aí nós também não podíamos fazer na casa do casal, porque não era um lugar neutro. Então, decidimos fazer no hotel onde o casal de sogro e sogra ficaram hospedados. Então, fizemos lá no hotel. Foi um acompanhamento que durou o dia inteiro. Eu passei o dia inteiro trabalhando com eles. Final das contas, esse filho conseguiu, então, tomar uma atitude e dar um limite na mãe. Mas passaram muito tempo em que a mãe não podia ficar hospedada na casa dele. Ele, quando viajava para a cidade da mãe, não ficava hospedado na casa da mãe, porque a esposa se recusava a ficar junto com a sogra, por conta da tensão da relação. Mas hoje, graças a Deus, eles já conseguem conviver, já ficam um na casa do outro. A coisa, os não ditos foram ditos, né? Foi feito foi feito um contorno de lugar de atuação para cada um, de tal maneira que cada um sabe o seu espaço e respeita o espaço do outro. Então, é sobre esse cenário que nós iremos conversar. Uma frase muito comum que a gente escuta é: eu me casei com você e não com a sua família. Bom, essa frase é só uma meia-verdade. Por que é só uma meia-verdade? Porque quando a gente se compromete com alguém, a gente se compromete com tudo que o cerca. Tudo que está ao redor dele passa a fazer parte da nossa vida também. Então, essa frase é só uma meia-verdade. Apesar da família dele ser a família dele, ou a família dela ser a família dela, e eu ter que respeitar o espaço, ter que entender que ele é quem é a interface, mas passa a ser também a minha família, porque é a família do meu marido. Bom, se dar bem ou mal com as pessoas envolve muitos fatores, porque cada família tem seus padrões de funcionamento, sua cultura e seu mundo. Então, muitas vezes os conflitos acontecem exatamente porque um não se adapta à cultura familiar do outro. Um quer
fazer um enquadre, quer fazer uma modelagem de atuação do outro, quando na realidade o modelo que o outro traz é diferente. Então isso acaba entrando em choque, né? Uma coisa é viver a quilômetros de distância, tá? Outra coisa é viver na mesma casa, no quintal da sogra, na mesma rua, mesmo bairro ou cidade, tá bom? Então, essa questão geográfica, ela é muito importante. Porém, por mais importante que a questão geográfica seja, ela não é a parte mais importante. A gente vai ver que a parte mais importante está ligado com a questão dos vínculos. Então, viver perto ou viver longe não são os pontos mais importantes. O que vai fazer diferença, de fato, é a qualidade dos vínculos construídos. É se, de repente, você casou, mas ainda não conseguiu cortar o cordão umbilical com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, tá certo? Então, isso é que vai fazer diferença. Porque se isso não tiver sido feito de maneira adequada, amadurecida, você pode ir para a China, para o outro lado do mundo. Você vai enfrentar problema, ok? A busca de um equilíbrio entre pertencimento e separação representa um processo difícil que acompanha toda a existência de um indivíduo e que, infelizmente, nem sempre é bem-sucedido. O ser humano ele nasce com uma necessidade inerente de pertencimento, tá? De apego, tá bom? Todo ser humano. Não foi à toa que Deus beijou a boca de Adão para criá-lo, para soprar nele o fôlego de vida, tá? Essa atitude de Deus, que para toda a criação Deus falou, para o ser humano, Deus tocou, Deus pegou, Deus formou com as próprias mãos e beijou Adão para soprar o fôlego de vida. Quando Deus faz isso, ele imprime em nós uma dimensão afetiva, além da dimensão física e espiritual. Ele coloca em nós uma necessidade de depender do outro. Assim como a Trindade são 3 pessoas e uma depende da outra, uma ajuda a outra e cada um tem seu papel, mesmo sendo pessoas diferentes. Assim como o amor da Trindade se manifesta no relacionamento de Pai, Filho e Espírito Santo, Deus criou o ser humano com essa necessidade gregária de viver em um grupo, de se relacionar. Então, ele criou o ser humano com a necessidade de pertencer. Mas, ao mesmo tempo que ele criou o ser humano com a necessidade de pertencer, de pertencimento, né, de apego, ele também criou o ser humano com uma necessidade de autonomia, de tomar as próprias decisões, de fazer as escolhas, de cuidar da própria vida, de não ser codependente de ninguém. A gente é interdependente, mas codependência não é saudável. Então, quando esse processo de pertencimento e separação, ele não acontece de maneira saudável, infelizmente, isso acaba trazendo problema para as relações posteriores que você estabelece, quer seja de conjugal, quer seja com filho, quer seja no trabalho. Pertencimento e separação representam 2 posições emocionais. Ambas são necessárias para fins de diferenciação. O que é a diferenciação? É o processo de construção da própria identidade, onde você é autônomo, você é pensante, você é capaz, você sabe quem você é, você tem uma identidade definida, separada, né, da sua família, da sua mãe, você corta de fato o cordão umbilical. Então, esse movimento, essas 2 posições de pertencimento e separação vão acompanhar o ser humano durante toda a sua existência e elas têm exatamente a função de diferenciação. Uma pessoa que não pertence, ela vai ter dificuldade no processo de separação. Porque é interessante, a gente precisa ter maturidade, liberdade para ir, para viver a nossa vida, mas a gente precisa ter a certeza de que na hora que a gente precisar, a gente tem para onde voltar, ok? Quando a diferenciação da família de origem, ela não acontece a contento, mesmo que o indivíduo vá realmente para o outro lado do mundo, ele vai ter problema com a família, não tem jeito. Em algumas situações, pode chegar ao extremo de uma das partes pressionar para que seja feita uma escolha
entre a família e o cônjuge. Esse é o pior cenário, essa é a pior situação que um casal pode se encontrar dentro desse cenário de lida e de relação com a família de origem, tá? Quando isso acontece, não há uma solução única, tá? Para o conflito. É preciso avaliar o caso e recorrer aos recursos emocionais que cada uma das partes envolvidas possui para então construir uma pacificação dessa relação. Às vezes, é necessário realmente produzir um afastamento e utilizar aquela lei básica do trânsito. Mantenha uma distância segura, né? O casamento, ele é um dos principais espaços para que o indivíduo se diferencie, amadureça e se separe da família de origem com segurança e com maturidade. O casamento oferece esse espaço fértil para isso, de crescimento para ambas as partes. Quando o casamento acontece, o casal assume um compromisso de privacidade, exclusividade e unidade. O casal precisa de privacidade, é algo que é da intimidade deles, ninguém pode estar entrando, eles não podem abrir a intimidade deles para as pessoas, nem mesmo para os filhos. É do relacionamento de dois adultos, de um homem e de uma mulher que decidiram dividir a vida. E nesse espaço, só quem pode entrar é um profissional, caso eles precisem de ajuda, e Deus, mais ninguém, ok? Um compromisso de exclusividade. Ora, quando eu me caso, eu deixo pai e mãe, tá certo? E me uno a uma outra pessoa e me torno uma só carne com essa pessoa. Eu deixo pai e mãe. Eu deixo fisicamente, eu deixo emocionalmente, eu deixo geograficamente, eu deixo financeiramente. Exclusivamente agora a minha vida está unida à da esposa ou à do marido, ok? E de unidade. Todas as decisões agora precisam ser tomadas em conjunto. O nós precisa ser construído. Tudo precisa ser conversado. E só há possibilidade de construir uma unidade conjugal saudável se as duas partes tiverem voz. Se uma fala e a outra se cala, não está havendo nós. Está havendo uma relação de opressão e de violência, ok? Não é de parceria. A interação com a família de origem, ela precisa ser cortês e amorosa. Você precisa tratar a família do outro como você gostaria que ele tratasse a sua. Você não pode dizer ou fazer com a família do outro que você não gostaria que o outro dissesse ou fizesse com a sua família. Porém, mesmo que precise ser cortês e amorosa, não pode ser com muita intimidade e partilha. Não queira fazer da sua sogra sua best friend, ou do seu sogro seu best friend. Não se esqueça, ele é pai e mãe do seu marido ou da sua esposa, ok? Então, não misture esses sistemas, não misture essas relações, porque pode gerar muito problema, ok? Os conflitos com a família do cônjuge, tá? Podem acontecer exatamente porque o reposicionamento emocional entre pertencimento e separação não foi eficiente para construir fronteiras claras para dizer, olha, minha mãe, agora você é só minha parente, a minha família é minha esposa. Olha, é meu pai, você agora é só meu parente, a minha família é meu marido. Então, de ter essas fronteiras muito claras, tá? Do casal construir essas fronteiras muito claras. Por que as fronteiras não estão claras? Porque a individuação, a diferenciação não foi efetuada de maneira saudável e eficaz. Esse cordão ainda não foi cortado. Não existe uma receita pronta que eu possa dar para você, tá? Que você vai seguir e vai dar certo. Não, essa receita não existe. Nós estamos falando de ser humano, tá bom? De ser humano que é diverso. Então, não existe como dar uma receita pronta. Porém, eu vou dar aqui alguns direcionamentos, tá?
que quando eles são olhados, eles são considerados, há uma grande chance de as coisas funcionarem melhor. Primeiro, não negue a sua própria história e os seus vínculos, tá? Eles te constituíram. E aí, quando você não nega a tua história e os teus vínculos, você aprende também a considerar a história e os vínculos do outro. E aí você entende que são esses vínculos anteriores da família de origem que te constituíram como pessoa, tá certo? Que te constituem como pessoa. Ninguém veio para o casamento de mala vazia. Não adianta pensar que veio zerado, porque não veio. Você traz com você para a sua família, para a relação que você estabelece com o seu cônjuge, você traz pelo menos 5 gerações da tua família. A transgeracionalidade, ela vai considerar aí pelo menos 5 gerações de hábitos, de padrões funcionais, padrões de emoção que você herda, que você aprende, que a sua família foi transmitindo para você ao longo das gerações. Então, ninguém veio de mala vazia. Não permita que a tua história passada e as lacunas deixadas por ela prejudiquem a tua história presente e a tua história futura. A tua experiência na tua família de origem foi dolorosa, foi violenta, foi traumática, né? Foi muito marcante, mas você não precisa reproduzir isso na tua vida. Você pode hoje fazer uma escolha diferente e fazer de modo diferente na tua vida. O outro ponto é jamais, mas é jamais mesmo. A palavra jamais, ela é exata para esse ponto. Jamais critique, rotule ou exponha opiniões ácidas e ofensivas sobre a família do outro. Você não tem esse direito. Não tem. Não tem, isso não está no contrato conjugal, tá bom? Isso é falta de respeito com a família do outro, mas principalmente com o outro, tá certo? Você fere, porque quando você fala da mãe dele, quando você fala do pai dele, quando você fala dos irmãos dele, dos sobrinhos dele, você está falando daquilo que o constitui, você está falando da identidade, da matriz identitária do seu marido ou da sua esposa, ok? Não esqueça, mas não esqueça mesmo disso. A interface com a família do cônjuge é dele, ok? É muito importante que você entenda isso. Não adianta você falar, você vai gerar problema, tá? Então, se você percebe que tem um comportamento da família dele que tá te incomodando, que tá te ferindo, olha, chega para ele, conversa claramente com ele, peça que ele ou ela converse com a mãe ou com a irmã, com aquele que está agindo ou com aqueles que estão agindo de maneira que está te ferindo. Mas, quando ele for conversar nessa interface, ele não pode chegar lá dizendo, olha, veja só, fulana não gostou disso que vocês fizeram. Ela pediu que eu falasse com vocês. Esse discurso vai virar fermento na história. Você precisa dizer para a sua família, olha, eu não quero que vocês continuem fazendo isso. Isso me maltrata, me fere, me machuca, é um desrespeito comigo. Ela é minha esposa e eu não admito que vocês interfiram dessa forma. Se vocês insistirem em manter essa atitude, infelizmente eu vou precisar manter um afastamento para que o meu casamento não seja prejudicado. Eu não aceito essa atitude. Porque se você falar em nome do outro, você vai colocar a família ainda mais contra o outro e vai fazê-los pensar que contigo tá tudo bem, que você não tá tudo certo eles agirem assim, que quem tá incomodado é o outro. E aí isso não é legal, ok? É fundamental, é muito importante manter o canal de comunicação do casal completamente desobstruído. Ora, se o casal não tem o hábito de conversar, de discutir,
sabe, de chegar e a um consenso, fica difícil de manter esse canal saudável. Deixem claro para o outro o que é importante para você e o que você dá conta de tolerar e o que você não dá conta. Você precisa saber claramente o que você tolera, o que você não tolera e o que, apesar de não tolerar, mas você convive. Isso precisa estar claro e você precisa dar esse contorno, deixar claro para o outro, tá certo? Mas isso primeiro tem que estar claro para você. Formem um nós sólido, muito sólido. Vocês precisam deixar muito claro para todos que estão ao redor que vocês agem como dupla, que as decisões são tomadas como dupla, tá? Ajam sempre em dupla, porque vocês tomaram a decisão, vocês se escolheram na vida como dupla. Então é preciso ser coerente com a escolha que vocês fizeram e respeitar isso. Façam acordos e não quebrem os acordos, ok? É muito importante. Acordo quebrado, os combinados do casal que não são respeitados produz ressentimento e distanciamento. Então, vocês formem esse nós com acordos e combinados que não se quebram, ok? É preciso ter muito cuidado com temas que são sensíveis. Por exemplo, educação de filhos. A educação dos filhos precisa ser algo que esteja muito bem acordado, muito bem conversado, muito bem claro entre o casal. E a forma de educar os filhos, a forma de direcionar esses filhos é do casal. Não cabe a vovó, não cabe o vovô, não cabe o titio, não cabe a titia. Então é muito importante que esse assunto seja dado um limite, tá certo? Que as regras que vocês estabelecem sejam respeitadas. Ah, Isabel, mas olha, a gente trabalha e quem toma conta dos nossos filhos é a minha sogra. Ok, maravilha. A gente precisa dessa rede de apoio como mulher quando a gente trabalha fora e tem filhos pequenos. Porém, tudo precisa ser muito conversado. Eu vivi essa experiência, minha sogra, graças a Deus, foi muito respeitosa, mas é muito importante que as regras sejam muito claras. Olha, a gente quer que durma a tal hora, que coma a tal hora, que tome banho, que não assista isso, que não veja aquilo, que não faça aquilo outro, tá? As regras precisam estar muito claras e quem determina as regras é você. Não pode ser as regras da casa da vovó e as regras da casa da mamãe e do papai. Não, é as regras da mamãe e do papai, seja na sua casa, seja na casa da vovó. Ter ou não ter filhos, esse é um outro tema que gera muita dor também. Porque às vezes o casal não teve condições biológicas de ter filho, ou simplesmente optaram por não ter filhos. E às vezes a família fica opinando sobre isso. Estabeleça um limite. Seja muito clara, os dois precisam estar novamente, volta à ideia do nós, da unidade conjugal, de ter uma resposta combinada entre os dois. Olha, sobre esse assunto, nós já tomamos a decisão e não queremos que ninguém interfira. Acabou, ok? Finanças. O casal não pode estar expondo a sua vida financeira para ninguém, muito menos para as famílias de cada um, exceto naqueles momentos em que pode acontecer um sinistro e vocês precisarem de ajuda, né? Ou alguém da família precisar de ajuda. Do contrário, é muito importante que essa questão seja tratada de maneira íntima. Não é as finanças é tão delicada para a intimidade do casal quanto é a sexualidade. Quando você fala da sua vida financeira com seu marido, com sua esposa, para as pessoas e você abre, é como se você expusesse uma relação sexual, ok? É o mesmo grau de intimidade. Religião, política, são dois temas extremamente delicados. Então, às vezes, o posicionamento político da família do meu cônjuge é muito diferente da minha. O melhor é evitar esse tema.
quantas famílias se desentenderam nesse período político que atravessamos. Então, é muito importante ter bom senso, ter clareza nesse momento. Preservar os vínculos, colocar os vínculos acima dos posicionamentos políticos, as pessoas acima dessas ideias. Ora, o outro tem direito de pensar como ele quer, de votar em quem ele quer, de achar o que ele quiser, tá? Mas vamos combinar o seguinte, olha, sobre esse assunto eu não gosto de conversar. A gente pode mudar de assunto, tá? Religião do mesmo jeito. Visitas e frequência, né? E tempo dessas visitas na casa da família de cada um. Volta para o ponto da questão da comunicação. Vocês precisam fazer acordos, né? Conversar claramente entre si de quanto tempo vai ser essa visita, com que frequência vocês vão, né? Até que ponto vocês vão abrir, né? E vocês vão se relacionar. As festas da família, festa de Natal, festa de Ano Novo, festa do Dia das Mães. Como é que está sendo negociada todo ano? Tem que almoçar na casa da minha mãe. Ou vamos fazer o seguinte, já que a gente almoça lá, vamos tomar café na casa da sua mãe e faz esses acordos, tá certo? Para poder ir administrando isso com leveza. Negociar sempre vai ser melhor do que se impor, né? Da ordem, sabe? Aquela dureza, aquela rigidez, aquela inflexibilidade. E ser passivo são dois polos que devem ser evitados. Você nem deve ser ditadora ou ditador, nem deve impor a sua opinião, mas também não deve ser passivo. Não, para mim tanto faz. Não, não tanto faz. Como é que você se sente? Volta para aquilo que eu falei lá no início. O que é importante para mim? O que eu tolero e o que eu não tolero, tá bom? Você não é obrigado a conviver intimamente e diariamente com a família do seu cônjuge. Mas também não precisa atuar nos extremos, de estar presente em tudo e o tempo todo, ou de estar ausente em tudo e o tempo todo, ok? Então, não precisa ir para esses polos, é uma questão de conversar, é uma questão de bom senso. E lembre-se, o seu parentesco com a família do cônjuge é o chamado parentesco por afinidade. Portanto, quanto menos você opinar, menos você falar, menos você vai errar. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Um grande abraço e estou à disposição. O meu atendimento é online. Estou à disposição para ajudar. Eu posso ajudar quando vocês assim acharem que precisam. Um grande abraço e fiquem com Deus.